Olá, colega jornalista! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no Jornalink. E hoje eu vou falar com você como você vai fazer para faturar como jornalista, mesmo não gostando de aparecer em frente às câmeras. Sim, porque as pessoas acham, porque nós somos jornalistas, nós nascemos assim para brilhar em frente às câmeras. Mas a realidade é bem diferente. Se você ainda está na faculdade de jornalismo, talvez você nem tenha ainda tanta intimidade assim com as câmeras. E muitos fazem faculdade à distância. Então ainda complica mais a situação, porque você não tem o acesso que eu tive, por exemplo, a laboratórios, ao cinegrafista ali, ao microfone, a toda uma estrutura que parece muito com a estrutura de uma TV e que aos poucos pode ser que nos familiarize com o que é de fato estar em frente às câmeras. Mas antes de falar mais sobre isso, eu gostaria de me apresentar para quem está chegando aqui agora. Muito prazer, meu nome é Hélida. Eu sou jornalista e eu ensino jornalistas a viverem da profissão sem precisar sair de casa através do jornalismo empreendedor de nicho, o GEM, sem precisar sair de casa e sem precisar aparecer, mas a gente vai falar mais sobre isso mais para frente durante essa aula, tá bom? E nessa aula, eu quero falar especificamente sobre essa questão que nem todo jornalista gosta de aparecer em frente às câmeras e o que motiva, de fato, a gente ter esse, opa, bloqueiozinho com relação às câmeras. Se você tá me vendo aqui falar desse jeito, você deve estar pensando: Hélida, você não sabe o que é isso. Você nunca teve uma dificuldade para falar em frente às câmeras. Você está fazendo uma aula ao vivo. Então, provavelmente você não passou por isso nunca na sua vida. E aí, eu vou contar para você um pouquinho mais sobre a minha situação quando eu comecei, principalmente, como jornalista empreendedora de nicho. Bom, eu já tive muita dificuldade de aparecer em frente à câmera. Fazer um ao vivo para mim era impensável, de verdade. E aqui eu trouxe para ilustrar esses framings, essas capas de vários vídeos. Essa sou eu, tentando gravar um vídeo muito pequeno, rápido, aonde a missão era: Hélida, faz um vídeo para você divulgar o empreendimento, que é a loja Help Casamentos. Se você não me conhece, vou brevemente explicar. Quando eu comecei em 2013 como jornalista de nicho, eu escolhi o nicho de casamentos por N motivos. Eu gostava muito desse assunto, ainda gosto. Acho um assunto muito delícia de se falar, dessa organização de festa. Acho que casamento vai muito além de só uma festa, um evento. É a realização de um sonho e também significa um recomeço, um início ali de uma vida diferente, né? E que a gente torce para sempre ser uma vida boa. Mas voltando aí ao assunto, para eu não me perder muito, senão eu fico falando a noite inteira aqui e não chego nas vias de fato. Eu sempre gostei muito desse assunto e vi uma oportunidade de negócio. Empreendedor é isso. Olha uma oportunidade e pensa, dá para eu me estabelecer aqui. E como jornalista, eu vi uma oportunidade de escrever, de falar, de trazer conteúdos de qualidade para o nicho de casamentos. E assim eu fiz. E aí eu criei a marca Help Casamentos, primeiro como blog, mídias sociais, né? Comecei com o Facebook, várias páginas. Depois eu filtrei, falei, não, vou ficar com uma só Help Casamento, porque eu tinha um medo de perder aquela página, então eu criei várias páginas de casamentos, várias arrobas, até eu chegar na Help Casamentos. E aí eu tinha um blog, eu tinha o Facebook, depois Instagram, e comecei a movimentar todo esse conteúdo. Só que eu não aparecia. Difícil de acreditar, né? Mas eu não aparecia. E antes de eu aparecer, eu já faturava. Porque não é necessário aparecer para você começar a faturar, com certeza. Mas, no meio do processo, surgiu uma oportunidade de expandir o negócio
e tornar essa minha marca de produção de conteúdo uma marca. Então, por exemplo, né, não tem aí, vou dar um exemplo, a Boca Rosa, né, a Bianca. Ela começou com um blog e hoje ela é dona de uma marca de maquiagens. Então, ela começou produzindo conteúdo de maquiagem, ela não perdeu a oportunidade, ela expandiu o seu negócio. E assim eu fiz, não tão grande quanto, né, é o negócio da Bianca. Dentro aí do meu mundo, ali do meu universo, eu criei uma loja, onde eu, com meu marido e mais um sócio na época, a gente começou a vender produtos de casamentos. Depois, esse sócio foi tocar em outros negócios na vida e ficou só eu e meu marido. E aí, a gente resolveu dividir, né, ali as tarefas. E eu fiquei com a parte de comunicação e marketing também, da loja. E aí surgiu a ideia de fazer uma promoção nessa loja. E aí, e aí eu precisei gravar um vídeo para fazer essa promoção. E isso para mim foi muito desafiador, porque eu me coloquei numa posição onde eu não era só uma jornalista fazendo comunicação e conteúdo para o seu empreendimento. Eu era uma jornalista que eu não estava ali respaldada, digamos assim, por por uma empresa, por um lugar, né? Eu estava ali com a minha cara, era a minha empresa, era a minha cara, e eu estava fazendo conteúdo para mim, né? Para divulgar algo meu. E foi muito difícil, de verdade. Eu lembro como se fosse hoje desse dia aqui, da imagem. Eu fui para uma praça na minha cidade. Era um domingo, à tarde, assim, um horário que não tinha muita gente, né? Tipo, meio horário de almoço, aquele horário que a galera não tá muito circulando ainda, né? Aquele intervalinho. O dia tava meio chuvoso, então tinha menos pessoas ainda. E aí eu resolvi gravar ali. Eu fui pra lá porque eu achei que eu ia ter tranquilidade pra fazer aquilo. Eu poderia ter feito esse vídeo dentro da loja, poderia ter feito o vídeo dentro da minha casa, mas eu fui lá pra ficar sozinha, na esperança de fazer o vídeo rápido, né? Então eu fui lá com a camiseta da loja, com a logo da loja Roupa Casamentos. E, gente, demorou demais. Eu passei assim, de verdade, umas 3 horas e o vídeo tinha o quê? 2 minutos. De verdade. E eu gravei de tudo quanto é jeito. Começou até a chover no meio do vídeo, sabe? Tudo por quê? Porque eu não me sentia preparada para fazer um conteúdo pequenininho. E aí você deve pensar, se você tá assistindo, caiu nesse vídeo por acaso e não é jornalista ainda, né? Ou tá aqui só vendo qual é que é desse conteúdo, mas não trabalha com isso, você deve pensar, gente, mas você é jornalista, você não aprendeu a fazer conteúdo, né, dessa maneira? Como assim, né? O que que tá acontecendo? Por que esse monte de bloqueio? Primeiro ponto que eu quero falar é que a gente tem esse monte de bloqueio muito por conta, talvez, da nossa faculdade. Eu não tô colocando a culpa na grade das faculdades nem nada, porque a intenção é nos formar tecnicamente. E se hoje eu tô aqui falando com vocês, é porque eu tive uma boa formação técnica dentro da faculdade. E eu sou muito grata à faculdade, ao ambiente acadêmico, à universidade por isso, porque ali eu tive a possibilidade de me desenvolver em frente às câmeras e por detrás das câmeras, enfim, como profissional mesmo de comunicação, como jornalista. Vários professores excelentes que me deram uma base. Porém, eu era muito exigida, assim como eu acho que vocês também são. E a gente é exigida dentro da faculdade, pelo mercado, pelas pessoas à nossa volta que acham que jornalista tem que trabalhar numa grande emissora de TV, numa grande empresa de comunicação escrita para ter sucesso. E na real não é sempre assim. Na verdade, na maioria das vezes, não é assim. E todo esse monte de exigências nos faz exigir muito da gente. E aí vem o perfeccionismo. Então, a gente só quer fazer se for perfeito, a melhor qualidade técnica, muitas vezes porque na faculdade, no meu caso, eu tinha acesso a uma qualidade técnica boa dentro da faculdade, que eu nunca tive acesso antes, assim. Então, é, eu tinha ali câmeras profissionais, cinegrafistas, tinha microfone, tinha um monte de aparato que eu não tinha para fazer um material da minha casa para publicar aquele vídeo que eu tive tanta dificuldade de fazer. E isso eu senti que foi um dos motivos que me bloqueou. E o julgamento externo, né? Eu vou publicar um vídeo, todo mundo sabe que eu sou jornalista, vão colocar defeito, ai, vão falar isso ou aquilo, as próprias pessoas próximas a mim, amigos, familiares, vão apontar o dedo para mim. Então, sim, é um medo
de se expor desnecessariamente de uma maneira negativa, porque nós nos cobramos enquanto profissional da comunicação. Mas, antes de eu continuar a falar sobre isso, sobre essa questão, quero pedir para você compartilhar essa aula ao vivo com um colega jornalista que também tem problema em aparecer em frente às câmeras, ou um bloqueio aí que a gente precisa trabalhar, ou talvez não trabalhar, porque talvez essa pessoa ela não quer mesmo aparecer e tá tudo bem, tem como trabalhar, faturar, viver do jornalismo profissionalmente sem sair de casa, sem precisar aparecer. Mas para saber disso, compartilha aí e fica até o final dessa aula, que eu vou explicar mais sobre isso. E aí, falando aí da nossa questão, né, perfeccionista, sobre tudo isso, com o tempo eu aprendi que eu podia quebrar essa questão de me sentir tão mal, sabe? De gravar. Meu marido é meu sócio nos meus empreendimentos. Ele é sócio, como eu disse, da loja da marca Help Casamentos. E eu não deixava ele assistir as coisas que eu produzia. Até pouco tempo, na verdade. Até começar aqui com o projeto Jornalink, eu não deixava ele assistir as coisas que eu produzia. E a pessoa mais próxima a mim na vida, assim, é meu melhor amigo, meu sócio, meu parceiro de vida, e eu não deixava, porque eu sentia muita vergonha. Assim, se me perguntassem há uns 5 anos atrás se eu estaria hoje aqui fazendo isso que eu tô fazendo, lives, essa quantidade de conteúdo, me expondo, colocando a minha cara, com certeza eu diria que não. Porque eu realmente eu tinha um problema até com a minha imagem, assim. Eu sentia que, como eu não via pessoas parecidas comigo gerando conteúdo, tendo sucesso, eu sentia que as críticas também atingiriam a minha imagem. E que isso seria algo que eu teria problema em lidar, talvez. Né? Que as pessoas não iam julgar não só a minha competência, mas iam me julgar pela minha imagem, pelo tipo do meu cabelo, pelo. Enfim, N coisas. Então eu realmente ficava bem travada. Até que eu destravei. E como que eu destravei disso de aparecer no vídeo, de produzir conteúdo em vídeo, sem esse excesso de cobrança? Não que isso não exista completamente, porque isso é um trabalho constante, né? Porque, pensa, foram muitos anos com essa mentalidade toda que eu expliquei para vocês. Mas assim como eu consegui estar aqui hoje, você também consegue. E você pode mudar essa realidade desse desconforto tão grande, esse medo, essa insegurança de produzir conteúdo em vídeo onde você aparece. E o primeiro ponto que eu entendi é que eu precisava exercitar essa modalidade de aparecer, de estar no vídeo. Eu precisava exercitar isso. Eu tinha que quebrar todas essas crenças que me limitavam. Tudo isso que eu achava que poderia acontecer comigo se eu me expusesse dessa forma na internet. E aí eu comecei de fato a exercitar fazendo vídeos que eu não mostrava para ninguém. Então eu fazia o vídeo e eu fiz uma biblioteca de vídeo que eu não mostrava para ninguém. E aí eu olhava e me autoavaliava. Aí um segundo passo foi: eu vou exercitar, mas agora eu vou publicar. Pra eu ver que esses demônios todos que eu criei na minha cabeça só existem dentro da minha cabeça. Então eu fazia o vídeo, montava ali o vídeo, simples, coisa simples, e publicava. Inclusive esse vídeo que eu demorei horas pra fazer, eu publiquei. E eu vou falar que eu acho que eu demorei algum tempo pra assistir, acho que mais de um ano, pra eu assistir e avaliar. E como tá tão enraizado na gente, nós jornalistas, esse negócio de perfeccionismo, eu recebi críticas de colegas meus, jornalistas, por conta desse vídeo. No sentido de, ai, você poderia olhar pra câmera, você poderia fazer assim, a iluminação poderia estar assado, o fundo poderia estar assado, sua roupa poderia estar de tal jeito. E aí eu aceitei aquilo de uma maneira como, ele também tem um pensamento, mesmo pensamento que eu também acho que eu poderia ter feito melhor. Mas melhor do que fazer perfeito é fazer. Porque eu já deixei de fazer tanto conteúdo, porque eu queria que fosse perfeito. E quanto que eu perdi, né, enquanto profissional de aprender, e quanto que as pessoas que deixaram de consumir meu conteúdo perderam. Porque às vezes a pessoa que está do outro lado, ela não precisa de um conteúdo perfeito, ela precisa de um conteúdo. Ela precisa de uma informação que você está à disposição para dar. Mas você deixa de dar por conta dessa sua insegurança.
E aí eu comecei a exercitar muito, filmar mesmo, mas aí conteúdo gravado, ainda não cheguei na parte de fazer live ainda, né? Eu ainda estava exercitando isso. E aí eu criei uma regra que funcionou muito pra mim e que talvez funcione pra você, que é a regra do eu faço errado essa vez, mas na próxima esse erro eu não vou cometer. Ou seja, eu corrigi o erro. Então, se eu fiz um vídeo agora, eu corrijo na próxima. Funciona assim até hoje com conteúdos no Journalink. Eu falo incessantemente. Se você procurar erro de português lá, erro de digitação, eu e minha equipe, a gente vai cometer esses erros em algum momento. E tá tudo bem. Não pode ser ruído de informação. Aquilo não pode mudar o que eu quero dizer, a minha forma de me comunicar com o meu público. Mas, se eu publiquei um negócio que tá uma vírgula errada, e eu vi que tá errado, só que passou pela revisão, passou, a gente revisou e passou, acontece. Se eu escrevi um porquê junto, quando era separado, se eu escrevi alguma coisa ali com uma letrinha trocada, um errinho de digitação, e que não dá mais para corrigir, por exemplo, se for uma arte, como já aconteceu, né, aqui, nesse ambiente de aula, eu vou deixar. Isso é um exercício para mim, para o meu perfeccionismo, para o perfeccionismo das pessoas que trabalham comigo. E eu vou anotar isso para que na próxima eu não erre mais isso. Eu posso errar outra coisa, mas isso eu tenho que acertar. E prestar mais atenção e tudo mais. Mas no próximo. Porque se a gente ficar esperando o ambiente perfeito, a gente nunca vai fazer, ainda mais quando o assunto é vídeo, sabe? Eu me emperequetava para fazer vídeo de uma forma que eu acabava me transformando em outra pessoa. Eu chegava na faculdade, porque na faculdade já pediram até para eu alisar o cabelo para fazer vídeo. Porque existia um padrão muito forte, hoje, graças a Deus, isso vem sendo quebrado, de que cabelo liso era o conceito de apresentação, de pessoa que estava ali apresentando um jornal, fazendo uma reportagem, usando um chroma key. E aí eu peguei muito isso para mim. Mas ainda bem que eu tive um professor dentro da faculdade que uma vez eu fiz uma reportagem e eu sempre usava o cabelo assim, né, natural, a maioria das vezes. E aí quando eu ia fazer coisa de vídeo, como eu havia sido orientada em um primeiro momento para sempre usar o cabelo liso, cheguei a fazer progressiva, não gostei, perdi minha identidade, não me senti bem. E aí eu já não usava mais progressiva, fiz essa matéria e ele fez toda a avaliação dessa matéria e ele esperou a sala esvaziar, me chamou de canto e falou: "Olha, Elida, eu vou te falar uma coisa. Não faça mais isso. Não alise mais o seu cabelo só para fazer uma matéria. Faça da maneira que você é. Porque o seu cabelo faz parte de quem você é, da sua identidade. Isso não vai te tornar mais ou menos profissional." Então aquilo me marcou, sabe? E aí eu passei a também, quando eu comecei a fazer os vídeos, a exercitar isso para o meu negócio, já vim com esse conceito de que eu tenho que ser eu mesma. Eu não posso aparecer no vídeo com certeza toda desleixada, como apareço toda desleixada. E às vezes eu apareço aqui pra vocês nas redes sociais sem estar hiper maquiada. Às vezes eu não quero nem passar um batom, mas eu estou dentro da minha possibilidade arrumada, com o cabelo penteado, dentro da minha possibilidade, organizada para aparecer da melhor forma pra vocês. Mas eu tenho que me respeitar. Se eu não sou uma pessoa que tem o hábito de super me maquiar, então eu também não preciso super me maquiar todas as vezes que eu vou fazer um vídeo. Mas se eu gosto, se isso faz parte da minha personalidade, tá tudo bem. A gente tem que aparecer com boa aparência, como diria minha mãe, mas não precisa se transformar em outra pessoa. E aí entra, voltando, né, ao que eu ia falar, a correção dos erros, o exercitar, corrigir sempre da próxima vez. Até hoje eu faço isso nos meus negócios. A gente errar, tá tudo bem errar, desde que esse erro não seja criminoso, tá, gente? Vamos, né, fingir que tá tudo bem, erros criminosos. Mas, a gente também tem que se acolher, né? Porque errar a gente vai, porque a gente é humano, a gente não é máquina. Até as máquinas erram, né? Fui testar essa inteligência artificial para escrever texto, inclusive quero fazer uma aula falando só disso, só sobre isso. Então fiquem de olho aqui, que talvez quando você estiver assistindo isso, se você não estiver assistindo ao vivo, já tenha até uma aula falando sobre isso, mas enfim.
E aí, deu um monte de problema na hora que eu fui testar, fazer os artigos lá para ver, as pesquisas, e falei, olha, aqui tá dando problema. Isso que é uma máquina programada, né? A trabalhar com um certo padrão. Então, imagina você que é humano, que é humana, se você não vai cometer erros. Então, tá tudo bem, gente. Só não faça do seu erro a sua muleta para continuar errando e nem use de desculpa os seus erros na hora que tiver alguma consequência, né? Então, aprenda com os seus erros, mas também não é o fim do mundo errar uma vírgula, tá? A comunicação, ela sempre vai acontecer de uma maneira que às vezes independe, de normas cultas da linguagem, enfim. Então, fique em paz com isso. Nós, jornalistas, precisamos nos cobrar menos. Isso não significa que a gente tem que ser relaxado com o nosso trabalho, mas a gente tem que ter entendimento de que a gente erra, que a gente é humano, tá? Então, tá tudo bem, tá? Se você fez um vídeo, a dicção não tá tão boa, a minha dicção não é das melhores. Isso também foi apontado por alguns profissionais que passaram pelo meu caminho. Eu usei aparelho por muitos anos e às vezes eu falava muito chiado, às vezes posso até falar e nem percebo mais. Também venho do interior, então eu solto uns interior, umas portas, umas porteiras, e tá tudo certo o sotaque, né? O Brasil é enorme, todo mundo tem sotaque aqui, pelo amor de Deus, não me venham com isso de sotaque neutro, porque todo mundo tem algum sotaque. De qualquer região que você for, que você tem algum sotaque, você tem alguma gíria, algum jeito de se comunicar específico da sua região, e tá tudo bem. Isso faz parte de quem você é. Então, não deixa de gravar um vídeo por causa disso, tá? E aí, como que eu fui quebrando esse paradigma que eu tinha de, né, gravar vídeo? Eu fui quebrando também treinando novamente. Então, eu exercitava, aí eu errava, aí eu corrigia esse erro e eu treinava novamente. Então, eu fui treinando muito, muito mesmo. E lives, assim, eu vou dar uma dica de ouro para quem tá com dificuldade de fazer live, de verdade. Dica de ouro para quem está com dificuldade de fazer live. Gente, se você não tem o hábito de fazer live, você tem um bloqueio com isso, e você quer fazer live, você quer desenvolver essa habilidade, não é uma questão de você, eu não quero mesmo trabalhar em frente às câmeras, não. Se você não quer trabalhar em frente às câmeras, é outra coisa. Mas se você quer desenvolver a habilidade e tem dificuldade com live, comece a fazer lives com uma pessoa que você tenha confiança, que é uma pessoa que você vai sentir que você está na sala da sua casa conversando. Faça lives lá no Instagram, faça lives aqui no YouTube, tá tudo certo. Mas se permita fazer para você exercitando até você chegar no ponto de conseguir fazer uma live sozinha, que era outra questão. Porque depois que eu me habituei a gravar vídeo, a postar vídeo, eu comecei a ter um treco para fazer live. E aí eu comecei fazendo com uma amiga minha, Larissa, jornalista. E foi muito legal, a gente fez uma série de lives, né, falando sobre empreendedorismo. Foi muito gostoso. E aí eu percebi que eu segurava fazer live. E aí eu comecei a fazer live sozinha, né, e dialogando com as pessoas assim. Então, assim, eu percebi, hoje pra mim é muito natural. Hoje eu estou conversando aqui com vocês. Eu consigo visualizar vocês que estão assistindo a live e participando aqui. Eu consigo ter entendimento de que eu tô conversando com pessoas que têm interesse nisso que eu tô falando e que estão aqui comigo. Então, é muito gostoso isso. E é só a prática mesmo, é só o exercício mesmo. Mas tá bom, Elida, você me falou esse monte de coisa e eu realmente não gosto, não quero e não vou fazer live nenhuma, no vídeo nenhum. Eu não quero trabalhar aparecendo em frente às câmeras. E aí o que eu tenho pra te dizer é que se mesmo assim você não quiser aparecer, invista no jornalismo empreendedor de nicho Gen. Se você quiser aparecer, também pode investir no Gen. Mas eu quero falar especificamente hoje com quem não gosta de aparecer. E quer aparecer. E quer aparecer, não. E quer trabalhar como jornalista. Né? Então, invista no jornalismo empreendedor de nicho Gen. Mas antes de falar um pouquinho mais sobre o Gen, se você está gostando aqui dessa aula, já deixa o seu like neste vídeo. Se inscreva no nosso canal no YouTube.
Também deixe um comentário aqui falando o que você achou sobre essa aula e sobre esse assunto. Comenta dizendo se você é um jornalista que gosta de aparecer em frente às câmeras ou se você não tem afinidade nenhuma em aparecer em frente às câmeras, tá? E por que o jornalismo empreendedor de nicho é algo que pode te ajudar a viver do jornalismo profissionalmente sem sair da sua casa, usando aí seu computador, acesso à internet, seu celular. Por quê? Primeiro, eu vou explicar o que é o jornalismo empreendedor de nicho. O jornalismo empreendedor de nicho é um modelo de negócio que eu criei através da minha experiência como jornalista. Então, desde 2011 eu trabalho em home office como jornalista. Mas em 2013 eu desenvolvi, como eu falei para vocês, aí a marca Help Casamentos e comecei a desempenhar um trabalho como jornalista no nicho de casamentos. E aí, ao longo da minha jornada, tive várias experiências profissionais, várias experiências com clientes, várias experiências como jornalista. Estudei muito também esse mercado digital. Sempre venho adquirindo conhecimento, fazendo cursos, lendo muito e também aplicando na prática estratégias que eu crio da minha cabeça através do conhecimento que eu venho adquirindo. E aí, entre tentativas, acertos e erros, eu criei um modelo de negócio do jornalismo empreendedor de nicho, que é uma forma de trabalho como jornalista, o GEM. E essa forma de trabalho só eu hoje executo no Brasil e só eu tenho, assim, a habilidade de ensinar também, né? Então, criei o projeto Jornalink em 2020, no dia 28 de maio de 2020. Foi quando eu comentei Eureka e comecei a trabalhar e a moldar esse projeto para que mais jornalistas soubessem sobre o GEM e pudessem viver do jornalismo, que eu sei que não é algo habitual, que muitos se formam e não vivem do jornalismo, ou muitos se formam e sobrevivem do jornalismo. E ai, se eu soubesse de tudo isso quando eu estava na faculdade. Se eu tivesse todo esse conhecimento, olha, se o gênio da lâmpada aparecesse, eu ia pedir para voltar na época da faculdade, mas com o conhecimento que eu tenho agora, porque eu tenho certeza que eu teria tido vários atalhos e caminhos encurtados para o meu sucesso profissional, para minha satisfação profissional. Mas enfim, não tem como, né? Então eu espero que você que esteja aí cursando jornalismo me veja e possa encurtar o seu caminho. E você que está muito tempo fora da área, que está querendo desistir do jornalismo, que não desista e que não tem experiência também, que você venha aprender o que é o GEM para você adquirir sua experiência profissional, tá bom? E se você não gosta de aparecer, que é muito comum dentro do jornalismo, muito comum mesmo, mais do que as pessoas que são leigas no assunto acham, que você entenda que dentro do GEM você pode sim viver do jornalismo profissionalmente sem aparecer. E eu vou explicar como. Você pode fazer publicações no seu blog, porque um dos pilares de faturamento do jornalismo empreendedor de nicho é a produção de conteúdo para blog. Inclusive, quando você produz conteúdo para blog e você otimiza seu blog direitinho, você pode pedir afiliação no Google AdSense, no Google Ads, que agora é Google Ads, né, no Google. E aí você pode receber ali em dólar. Olha que beleza. Você também pode fazer ali a sua mídia social, suas redes sociais e monetizar em dólar. E aí eu trouxe aqui o YouTube como exemplo. Aí você deve falar, Elida, pirou, tudo bem. Blog é vídeo, né? Quando você tá falando de blog, você tá falando de vídeo. Ou quando você tá falando de blog, você tá falando de texto. Mas blog, texto, tudo bem, obviamente, não precisa aparecer. Mas e o YouTube? Como assim você tá falando pra mim que eu posso trabalhar como GEM, jornalista empreendedor de nicho, em YouTube sem aparecer? Pode, porque existem vários conteúdos narrados no YouTube. Eu tenho certeza, se você procurar agora, por exemplo, uma meditação guiada, você vai encontrar mais conteúdos narrados do que com a pessoa aparecendo. E independente do nicho de mercado que você escolher, por quê? Porque o nicho de mercado é sim importante, porque através do nicho de mercado você vai buscar conhecimento, vai entender o seu público consumidor de informação e vai entender melhor qual tipo de conteúdo você pode produzir. Então, sim, é importante você ter um nicho de mercado. E dentro do GEM, o nicho de mercado é a base, mas não precisa se assustar porque assim como eu fui do nicho de casamentos e agora eu tô aqui falando sobre comunicação para jornalistas, empreendedorismo,
você pode mudar de nicho quantas vezes você quiser. Quando você tem a técnica, você pode mudar de nicho. E você tem no YouTube, ali, de qualquer nicho, você consegue produzir conteúdos onde você não precisa aparecer. Você pode fazer só a narração. Elida, não gosto da minha voz, não quero fazer narração. Você pode aí fazer uma parceria como Gen, inclusive com outra pessoa que tenha mais afinidade com as câmeras ou que goste de aparecer diante das câmeras. Então tá tudo bem. Você pode arrumar um jornalista parceiro como Gen. Elida, eu não quero parceria. Eu gostei do jornalismo empreendedor de nicho, quero saber como é que faz para faturar, para viver do jornalismo sem sair de casa, para monetizar blog, ganhar em dólar, para ter ali um faturamento acima da média nacional como jornalista, que é o que o Gen pode te proporcionar. Mas eu não quero parceria com ninguém. Eu quero trabalhar de maneira autônoma, sozinha, sozinho. Então tá bom. Então você pode fazer o quê? Você pode ter clientes como Gen, que é uma super vantagem porque isso vai potencializar os seus ganhos. Isso vai fazer com que você trabalhe menos horas do que o jornalismo empreendedor convencional de prestação de serviço, porque eu já trabalhei como prestadora de serviço, produzindo conteúdo, vendendo texto para blogs, para clientes, vendendo ali reportagens e conteúdo, assessoria de comunicação, assessoria de imprensa. E isso é muito desgastante, porque quanto mais clientes eu tinha, mais horas eu tinha que me dedicar a esses clientes. Como Gen, não, você tem uma programação onde você pode ser a especialista, o especialista, o jornalista Gen, especialista de um cliente, um profissional liberal, por exemplo, um médico, uma nutricionista, um dentista, um educador físico ou educadora física, onde você pode mostrar todas essas possibilidades de ganho que eu falei, de YouTube, blog para essa pessoa, e mais, onde você pode lotar a agenda dessa pessoa através do seu trabalho como jornalista, que é criando conteúdos especializados no nicho dessa pessoa e fortalecendo a sua imagem e a sua marca, porque essa pessoa ela vai estar lá prestando serviço para o seu público como profissional liberal. Ela não vai ter tempo de produzir conteúdo para si, para construir a sua autoridade, ou seja, para se tornar uma especialista reconhecida no assunto. Tá? Ou um especialista reconhecido no assunto. Então, você pode pegar esse tipo de cliente, que ele vai te tratar na mão. E aí, você pode ser coprodutor. Você pode ser parceiro de negócio desse cliente. E essa relação muda completamente. Você não vai ter uma relação com o cliente onde ele paga para você prestar um serviço e tchau. Não, você pode fazer ali uma coprodução onde você é sócio em tudo que faturar nas mídias sociais desse cliente, né? E, enfim, ou você pode prestar serviço mesmo direto e pode ter essa relação com o cliente, tá tudo certo também, fechar um contrato, só que sua hora vai valer muito mais, porque o seu conhecimento vai ser um conhecimento único, um conhecimento totalmente diferenciado do que só se você fosse um empreendedor comum, porque você está falando ali que você pode, além de fortalecer a imagem desse cliente, lotar a agenda, você pode fazer com que ele ganhe mais dinheiro, e inclusive em dólar. Olha que beleza, olha que visão de negócio diferenciada que o modelo de negócio do jornalismo empreendedor de nicho tem, tá? E eu tô falando tudo isso para você porque eu realmente acredito que não precisa aparecer para que você seja um jornalista bem-sucedido, uma jornalista bem-sucedida, para que você escale em faturamento dentro da profissão, para que você que não vive do jornalismo hoje possa viver do jornalismo e parar de sobreviver do jornalismo ou até de sobreviver em outra área fora do jornalismo. Então, se você gostou de alguma coisa que eu disse aqui, se você se identificou com algo que eu disse aqui, eu vou pedir para você agora, se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscrever no nosso canal aqui do YouTube e já ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo como esse. Tá certo? Então, eu queria dizer para você, para encerrar essa aula, que você coloque tudo em prática aqui, depois venha me contar nos comentários como foi. Também siga @jornalink em todas as redes sociais que você estiver, a gente tá lá também. Procura lá @jornalink. E eu vou pedir para você sempre ficar atenta e atenta aos nossos conteúdos, porque a gente tem aqui sempre lives, que podem ser aulas ao vivo, de segunda a quinta-feira, onde eu sempre vou falar para você formas de você viver do jornalismo profissionalmente, sem precisar sair da sua casa, através do jornalismo empreendedor de nicho Gen. Então, muito obrigada você que ficou até o final dessa live, dessa aula de hoje e aprendeu como viver do jornalismo sem precisar aparecer. Olha que beleza. E eu já agradeço
e já convido você para a aula de amanhã. Um beijo, até mais!